aqueles que só esperam na vida presente. Isso porque o pecador, as pessoas que não têm comunhão com Cristo, não têm comunhão com a palavra de Deus, só esperam nessa vida, investe muito, é aquela loucura, quer crescer, quer prosperar. No primeiro momento isso é bom, mas não pode ser o tudo da nossa existência, porque o tudo da existência dos seres humanos é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a vida do tempo presente no corpo físico é muito bom, mas devemos compreender que temos uma alma, um espírito. Aos que são seguidores da tricotomia. Tricotomia é o homem composto de corpo, alma e espírito. Esses são os pentecostais, os assembleianos em particular. Assim como também os que seguem a dicotomia, que diz o homem tem corpo e alma, pode ser corpo e espírito. Não importa a maneira ou a interpretação teológica. O que importa é que nós temos uma natureza carnal, biológica, dom de Deus, e nós temos uma natureza espiritual. E essas entrelinhas de mais e menos a gente deixa de lado e olha para Jesus, autor e consumador da nossa vida, dizendo que devemos investir na nossa vida espiritual, porque os que esperam no século presente, os que esperam só nessa vida, vão de mal a pior, porque prosperam muito, mas nunca conseguem a verdadeira felicidade. E por mais que lute, por mais que receba, que realize grandes empreendimentos, no fundo existe aquela questão de uma insatisfação infinita, porque o que é essa insatisfação, esse oceano infinito de irrealizações? Simplesmente é a falta de Deus. Agora, quando o ser humano investe nos dois âmbitos, né, que Deus nos colocou aqui na Terra, nós temos que prosperar, nós temos que deixar um futuro para os nossos sucessores, aqueles que vêm depois da nossa existência. E os que investem nessa área, investem também na sua alma, são felizes. E por esse motivo das pessoas, para muito querer ver somente a vida material, no Antigo Testamento, o profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 6, nos deixa um grande ensinamento, uma grande lição de vida espiritual, quando diz o seguinte, Ageu 1, 6. Vamos ler a Bíblia. Semeai muito e colhei pouco. Comis, porém, não para vos fartar. Bebes, porém, não para vos saciar. Vestivos, porém, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Observe que é como se o profeta Ageu estivesse dentro do nosso contexto, dos nossos dias a dias, séculos muito distantes, uma geração bem distante da nossa. Ele chega a dizer que as pessoas estão semeando muito, estão plantando muito. Isso não se refere somente à vida agrária, à vida do campo, não. Se refere a quem tem a sua oficina mecânica, a sua oficina de ferragem, o seu consultório médico, o seu ateliê, a sua loja, que diariamente estão investindo, estão ali colocando sementes do seu trabalho, investindo muito, mas colhendo pouco. E fala também que nós comemos, mas não se farta, nós bebemos água, no caso não se trata de suco, qualquer água, líquido que venha agregar valor à nossa saúde, e a gente nunca se farta. E terminando, ele é bem explícito quando diz o seguinte: o que recebe salário, recebe num saco furado. E quando a Bíblia faz essa menção, o que recebe salário, não vamos confundir ao salário mínimo, não. Pode ser 10, 20, 30, 200 salários, né? Os que recebem salário, não diz o mínimo. É como se estivesse num saco furado. Agora imagina o que recebe esse teto salarial, né, mínimo,
o quanto é difícil. Então, a palavra de Deus mostra que o homem sempre estará insatisfeito, sempre à busca de algo, porque os bens materiais não têm o poder de gerar felicidade. É como um hino bem antigo do nosso cantor Cícero Nogueira, que diz que o dinheiro pode comprar a cama, pode comprar o lençol, mas não vai comprar o sono, não vai saciar o frio. O dinheiro pode comprar medicação, mas o dinheiro não vai garantir a saúde. O dinheiro pode até trazer um conforto, mas se não tiver felicidade, é como se a cama estivesse com espinhos. E tem muitas pessoas aqui no nosso município, no nosso Brasil, que está dormindo nessa cama de espinho, porque passa o dia arquitetando, realizando, empreendendo em coisas ruins, em roubalheiras, em articulação contra o seu semelhante, e quando bate a noite não sabe o motivo, fica ali inquieto, dá aquele pavor noturno, aquela depressão, e a sua casa está farta de alimentos, a sua casa está farta de luxo, mas o importante não tem que a paz do espírito, porque passa o tempo todo, ao invés de investir, de buscar na vida espiritual, de crescer diante de Deus, que é somente crescer diante dos homens, com coisas ilícitas. Aí vem aquela questão, estou sentindo falta não sei de quê, estou sentindo um vazio existencial. E o pior de tudo é que o dinheiro tem o poder de corromper o homem. Se o homem não tiver cuidado, se o homem não tiver na presença de Deus, ele pode se corromper. Porque eu não vou além de onde moro, de onde resido, se a gente olhar bem perto, tem muitas pessoas, né, que eram humildes, que chegavam aí, que visitavam, que fazia trabalho evangelístico, e depois, com a prosperidade sem Deus, porque o que vem de corrupção não tem Deus não, já estão distantes, já estão totalmente fora do evangelho, fora do que Deus propôs. E se a gente você diz, olha, Robson, isso tem fundamento bíblico? Tem. Se a gente for ler a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, vamos ver que tinha 12 apóstolos ali, seguia Jesus. Entre os 12 havia um que estava sempre preocupado com dinheiro. Ele tornou-se o tesoureiro daqueles apóstolos. Por quê? Porque tinha que pagar tributo, tinha que pagar imposto a César, tinha que comprar alimentação. E nessa missão ficou Judas Iscariotes, sempre com a ganância, o olho grande por dinheiro. E todos sabem, nós passamos há pouco tempo pela Semana Santa, e todos sabem o que Judas fez. Vendeu a Jesus, o Filho de Deus, o seu mestre, o seu Senhor. Observe bem, vamos ler um versículo para não ficar solta essa explanação. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Ora, Judas disse isso, não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e ali tirava o que lançava aos pobres. Isso no primeiro momento que ele seguia Jesus, chegou a mulher e fez ali uma oblação, lavou os pés de Jesus com seus cabelos, com um perfume de nardo muito caro. E Judas disse, se vendesse e desse os pobres era melhor, se transformasse dele, porque o olho dele era grande demais pelos bens materiais, em busca de coisas que não eram espiritual. E o resultado e a conclusão chegou ao ponto dele perder a própria salvação, ao ponto dele suicidar. E quando alguém estava agora em Campina Grande há poucos dias, trabalhando, e naquele local onde eu estava, naquele bairro, houve um suicídio. Uns dizem que foi suicídio, outros dizem que foi assassinato, mas até então estava configurado um suicídio para a polícia. E quando alguém se mata, não é algo de repente se matou, não. Se passa por uma trajetória, um percurso, há uma caminhada de insatisfação, de raiva da vida, de crise existencial. Aí vem ali a crise de ansiedade,
paga, né? Crise de ansiedade generalizada, depois disso aí vem a depressão, e quando a depressão entra, meus amados, aí vem o quê? As tentativas de suicídio. E se a gente olhar, em 90% dos casos de pessoas que se matam, foi por questão de dinheiro, porque tinha uma dívida, porque não podia pagar o tratamento, porque aconteceu uma coisa ruim no casamento, porque não podia manter a esposa e os filhos. Da mesma sorte elas fazem, não só o homem é vítima desse mal. Mas tudo, se a gente olhar, termina na questão do poder aquisitivo, da questão de querer ter mais e mais e nunca se satisfazer com aquilo que Deus derrama. Porque o verdadeiro valor da vida está em buscar e armazenar no âmbito espiritual, isso é, buscar as coisas que são de Deus. Não é à toa, não é de qualquer jeito que o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua soberania, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Já falamos diversas vezes dessa temática, já explicamos muitas vezes a busca pelo reino de Deus, não que tenhamos que abandonar a vida biológica. Vamos ter que comer, vamos ter que beber, vamos ter que vestir, vamos ter que ter um conforto, uma casa que seja ali com segurança, que não ofereça risco de vida, que tenha o conforto. Mas a prio da nossa vida, a prioridade tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Porque se sairmos desse plano, se sairmos dessa trajetória, vamos tomar um lugar errado, vamos tomar um caminho de sofrimento, de dor, longe do Senhor na eternidade. E no Evangelho de Mateus, para a gente fazer outra citação, com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 20 e 21, nós temos a seguinte citação. O próprio Jesus falando. Disse Jesus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no reino dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o tesouro, ali estará também o vosso coração. Parece que foi ontem, parece que foi a semana passada que fiz essa citação aqui na Rádio Pirau FM. Estou revivendo, né? Como os espíritas dizem, o déjà vu, a sensação de estar vivendo aquele momento de novo. Eu tive essa sensação agora. É como se eu tivesse lido e agora estava lendo de novo no mesmo programa. Mas o que importa é a citação, é o conteúdo pragmático que temos aqui. Não ajunteis tesouro na terra, onde ferrugem, onde ladrão, onde as traças consome, mas comece a juntar tesouros no reino de Deus. O que é juntar tesouro no reino de Deus? É começar a edificar a sua vida na presença do Senhor. É começar a buscar as coisas santas paralelas às materiais. De uma coisa eu digo a vocês com toda a autoridade, como converso diariamente com as pessoas que fazem parte de um grupo que nós temos de terapia, um grupo de renovação. Nós sempre iremos pecar, é impossível. Não tem como tirar o pecado da carne humana. Por mais que a gente lute, sempre iremos errar. Mas temos também que fazer por onde não cair em tanta contradição. É o motivo que, numa das orações da Igreja Católica, diz mesmo assim: os santos pecadores. Por que santos pecadores? É porque nós temos santidade, a essência de Deus, e nós temos também o pecado que é originário de Adão e Eva. Sempre vai estar entranhado, feito um mau cheiro. Tem substância que a gente pega que não sai, por mais que lave as mãos, o corpo, fica aquele cheiro forte, como gasolina e outras substâncias nocivas. Então o pecado é assim na nossa carne, mas nós devemos diuturnamente lavar com o sangue de Jesus, começar a edificar no reino de Deus.
tesouro do reino de Deus é a oração, a leitura bíblica diariamente, não é um versículo, não. Também não é um livro completo numa manhã, chegar, não, hoje eu li Marcos completo, hoje eu li Salmos completo, não vai resolver nada, vai, daqui a 15 minutos, a 20 minutos, sua mente vai estar bugada. É ler com entendimento. Um capítulo é até demais, ler, grifar. O que é que Deus quis dizer? Fala-me, Senhor. Vai lá para... Hoje nós temos a internet, no celular, palavra que não entendo, olha lá na internet o que quer dizer aquilo. Uma citação que você não entendeu, o que é que Deus quis dizer com isso? É ler isso aí com sabedoria, com espiritualidade, a adoração. Se a gente fizer um retrospecto nesse mundo, a gente vai ver muitas crianças pequenas, abaixo de 10 anos, conhecem uma série de músicas aí de funk, músicas pornográficas, música aí do Barão do Forró, Barão da Pisadinha, do piseiro, né? A geração do piseiro, a geração Z, que só fala em decência, em trair, o outro que vai dormir na cama, tu vai estar com o outro pensando em mim. Nós estamos vivendo esses dias, mas essas mesmas crianças que eram para ser educadas, que eram para ser edificadas com hinos espirituais, mostrando a grandeza de Deus, isso aí é edificar, é guardar, é arquivar, investir na eternidade. Porque tem muita gente enganada, achando que mandar tesouro para o céu, achando que edificar para o céu é quando morrer alguém mandar realizar uma missa de 7º dia, de 30º, de aniversário, de 10, de 20 anos. Isso não resolve, assim como fazer um culto. Eu vou fazer um culto aqui por quem morreu. Não resolve. Hebreus 9, 27, depois da morte segue-se a juízo. Não estou com isso criticando a liturgia da missa de forma alguma. Não estou com isso criticando a liturgia dos cultos evangélicos de forma alguma. Estou mostrando que o que nós temos que fazer na vida presente, essas coisas humanas, essas criações, essas invenções de espiritismo, de despossessão, de exorcismo, não existe para tirar ninguém do inferno, não, de forma alguma. Exorcismo é para expulsar demônio. E tem muita gente enganada, pensando que compra a Deus, pensando que vai dar uma esmola, pensando que vai fazer uma caridade e vai cobrir aquele pecado, pensando que vai levar uma vida desregrada, e por ser pastor, pastora, catequista, etc, etc, porque produz um cristianismo, vai ter salvação. De forma alguma. A salvação é em Jesus Cristo. Existe, meus irmãos. Parece mentira nesse mundo. Eu vivo em um contexto tão difícil, trabalhando com tantas pessoas difíceis, tanto no âmbito comportamental como no âmbito espiritual, eclesiásticos. Eu vejo tanta ceboseira, tanta imundície de alternamento, que se a gente não tiver cuidado, a gente é levado por esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas. E existe gente tão depravada, tão desclassificada na vida, que quando quer fazer uma festa, um banquete, uma orgia não está relacionada, nesse caso que cita, a sexualidade, não, um desmantelo, um disparate, um fuar. Quando quer fazer, manda dinheiro para os terreiros de Umbanda para dar tudo certo. Vou gratificar a pai fulano, a mãe ciclano, a babalá orixá, tatalá orixá, orixá, não sei quem. Começa a mandar dinheiro, porque vai fazer uma festa e quer que dê tudo certo, para que ninguém atrapalhe, em vez de pedir a Deus. Aí faz aquele fuá, aquele furdúcio. Aí no momento que chega a crise, no momento que chega a doença, a morte, essas pessoas começam a mandar oferendas, dinheiro para as igrejas evangélicas. Ora por mim, estou com um problema de ordem espiritual, vou cobrir aquela igreja ali para Deus me abençoar. Começa a mandar ofertas para a sua igreja católica, como se isso fosse resolver. É uma vela para Deus, uma vela para Satanás. Na hora
do furdunço. Eu vou falar agora como o missionário Jonatas, na hora da fuleiragem, manda dinheiro para Satanás, para dar tudo certo, como se ele fosse resolver. Na hora da lascança, da dor, do sofrimento, manda dinheiro para Deus, como se comprasse a Deus, como se estivesse edificando, como se isso fosse um investimento espiritual, de forma alguma. Está sendo destituído da graça de Deus. A conta vai chegar, se é que não já chegou. Aí daqui a pouco, Papai do Céu, por amor, porque Deus é amor, mas Deus também é como foi o consumidor, começa a apertar a porca, começa a dar aperto, como aqui nós temos, fazemos o quê? Tiramos a goma, a farinha, né? Bota naquele fuso, começa a apertar, e quem trabalha com fuso sabe disso. Quando chega numa parte lá, começa a espremer o fuso, começa a ringir, crec, crec, crec. E assim acontece com a nossa vida espiritual. Quando Deus começa a apertar, as pessoas começam a gemer, esquece que ofereceram a Satanás, aos orixás, esquece que brincaram com o sobrenatural. Eu falo isso porque eu conheço a coisa de perto, porque minha formação, o meu TCC, minha especialização foi em demonologia. E aprendi uma coisa, ao longo de mais de 28 anos de trabalho ministerial, eu sei que o evangelho muito cedo, 28 anos de trabalho ministerial, de auxiliar de trabalho até os dias atuais, eu aprendi uma coisa, que os orixás, os Exu, as pombagiras, não faz mal a ninguém, não toca ninguém, nunca um desses tocou em mim. Quem faz mal é o homem. Essas coisas, acredita para quem está lá. Por exemplo, você tem um entendimento, vou abrir o leque agora, vou fugir um pouco da temática e abrir o leque. Tem muitos pastores aqui em Alagoa Nova que quer ser respeitado por outros. Ora, você é pastor da sua denominação. Tem pastor aqui de 200, de 300, de 500 crentes, de 1000 crentes. Ele é pastor da unidade lá, com 1000 crentes, da ordem dele. Não é meu pastor, não. Assim como os que trabalham comigo, eu pastorei em outra área, itinerante. Eu não sou pastor de nada, não tem essa obrigação, não. E às vezes as pessoas têm essa bobagem. O que eu quero dizer é que os orixás, as entidades malignas, é para quem vive nisso. Para eles não tem nenhuma funcionalidade, não tem nenhuma legalidade, não tem nem uma influência sobre a vida de um crente, a vida de outra pessoa. Então não vai resolver problema de nada nem de ninguém. Então não adianta estar nesse besteirão investindo de maneira errada. Muitas vezes falta medicamento para eles em casa, falta coisa outra, mas a do ocultismo está lá. Diga uma coisa, meu docinho de coco que gosta disso, bonitinho, fofinho ou fofinha. A coisa não funciona assim. Vou repetir, uma vela para Deus e uma para o diabo. Deus vai pedir conta. A Bíblia diz, Deus, o que há de ser, será. Mas Deus pede conta do que se passou. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu, não. Só há uma forma de mudar o quadro, só a maneira é através de Jesus. É através da aceitação, do investimento espiritual, da sua presença diante de Deus. Talvez 80% das pessoas não saibam por que eu estou falando isso de investir nisso aí, mas 20% sabe o que é que está vendo. O coração humano nunca se farta, quer enriquecer, quer crescer, muitas vezes ilicitamente, fugindo das coisas de Deus, mas não investe na vida espiritual. É tanto que no livro do Provérbios, capítulo 30, versículo 15, traz a seguinte citação: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. 3 coisas que nunca se farta, sim:
A quarta que nunca dizem basta. Parece difícil, né? O trocadilho de palavra aqui, um texto clássico, né? Um hebraico clássico, maçorético. O que é isso? Olha, a sanguessuga tem 2 filhas, Dadá. Nome delas, 2 filhas, me dá. Ele não quer dar nada a ninguém. É só para ela, Dadá. Dou e recebo e dou. Mas ela tem 2 filhas, Dadá, me dá. 3 coisas nunca se farta relacionada a nós. E a quarta que diz nunca baixa. Isso quer dizer que o homem nunca está satisfeito. É como a sanguessuga. Quanto mais tem, mais quer. E a vida espiritual, e o reino de Deus, e a sua salvação, como é que você está fazendo? Meus amados, o reino de Deus, a obra de Deus, não é evasiva. O que é evasivo? Que se corre, que se deixa, que abandone, e lá ele vai fechar de forma alguma. Não a banca de circo armada de última hora, não. O reino de Deus é poder de Deus, é salvação para os homens, é mudança de vida, é frutos do Espírito Santo. Se você for, a obra de Deus continua. Se você for evasivo, se você tirar pela tangente, a obra de Deus continua. Agora você não. Eu, você, ele, nós, vós. Vamos usar os pronomes, Nós somos insignificantes, nós somos irrisórios, nós não temos valores. Agora, quando estamos diante de Cristo, existe um valor. Temos que buscá-lo enquanto é tempo, o momento é agora, a hora é agora. É tanto que Isaías capítulo 56, o versículo 6 diz o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua soberania. Isaías 56,6, foi um lapso aqui no texto. 56,6. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, não é? Já chegou o texto. Fiz uma citação, mas graças a Deus a Bíblia estava aqui, consertei. Isaías 56,6. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Então, meus amados, aceita Jesus, começa a fazer sua construção espiritual, para que você tenha direito à vida eterna. Amém.